Mateus 26, Mateus capítulo 26, se você precisar de ajuda, é só você levantar aí a sua mão, vai alguém aí te ajudar. Capítulo 26, versículo 33. Você prestou atenção na letra desse louvor que a gente cantou agora? Sim ou não? Sim? Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção. Ó, forte, lindo, eu gosto. Mas quantos não são os que estão saindo sem bênção? Existe uma diferença entre o que se fala e o que se vive. Por mais que esse discurso seja cansativo, para mim não é. Porque eu sei o que a gente vê, eu sei o que a gente vive, eu sei o que a gente sente. Olha o que diz aí, ó. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser pedra de tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, ô Pedro, hoje ainda, nessa mesma, antes que o galo cante, tu me negarás. Tem gente que pensa que o galo é que vai cantar 3 vezes, não. Quem vai negar 3 vezes é Pedro. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo. E todos os discípulos o disseram o mesmo. Eles estavam conversando, Jesus estava expondo algumas coisas, inclusive tinha falado para Pedro: Pedro, essa noite Satanás pediu para peneirar você, passar você na peneira. Eu intercedi junto ao Pai em teu favor, pedi a Deus por você, para que Ele te preservasse, cuidasse de você. Porque se você fosse ir para a prova, você seria reprovado. E Pedro rebate Jesus dizendo para ele que não, que ele seria capaz de fazer o que fosse preciso. Se tiver que ir para a cruz com o Senhor, eu fico pendurado do lado. Se tiver que passar pela espada, eu passo junto. Se tiver que passar pelo que for, eu vou. Esse é o discurso da boca, discurso dos lábios. E a gente é assim, a grande maioria, o ser humano ele é assim. Esse é o discurso principalmente do crente. Eu creio, eu confio, eu tenho certeza. Não, eu estou firmado em Deus até a tempestade vir. E ela vem, e vem com força. Até o tempo passar. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? Ele não está mentindo. Ele só está tão empolgado como todos os outros que vieram atrás dele. Quando ele falou aquilo, aquilo ergueu, aquilo levantou. Todos eles foram na mesma onda do Pedro. Quando ele falou, eu morro junto com o Senhor, todo mundo disse o quê? Nós também morremos. Agora, vira a página, uma folha aí, e vai ali para o versículo 69. Mesmo capítulo, só que o versículo 69. Ora, estava Pedro assentado no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele porém negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Levantou e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele outra vez, e dessa vez com daí vem aquela história: quem jura, mente.
Está vendo aí? Ele negou. E negou agora, ele negou com juramento. Não conheço o tal homem. No versículo 73 diz assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia, o jeito que você fala, a maneira que você é, as tuas características, olhando para você, você se parece com ele, você faz parte deles. O teu jeito de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente, então, versículo 75, então, lembrou do quê? Que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Diga glória a Deus. Você reparou que para ver isso a gente virou uma página? Sim ou não? O tempo passa e as lutas vêm. E não é o que a gente acha, é o que a gente tem que fazer. O que faz esse homem? O que faz ele num momento? Porque tudo isso aí, se depois você tiver o desejo, o interesse, eu te aconselho você desde sempre a ler a Bíblia, ao invés de ficar se alimentando de porcaria. Lê a Bíblia, a maior revelação de Deus está aí dentro da Bíblia. Você quer saber o que Deus pensa? Você quer saber o que Deus tem para você? Você quer saber o que Deus vai fazer? Então lê a Bíblia, porque está escrito aí o que Ele pensa, sabe, vai fazer, quem Ele é. Então, antes de tudo isso, ele não estava mentindo, ele estava acreditando. Mas o que acontece? O que acontece com alguém que na mesma noite, eu te aconselho a ler para você ver que tudo isso aconteceu no mesmo espaço de tempo, não passou um mês, não passou uma vida, não, isso foi tudo ali naquele entremeio de tempo ali, o tempo em que ele está do lado, Jesus sai e fala: vou orar em tal lugar, vai para o tal lugar lá, o jardim, orar. Daqui a pouco chega o Judas, acompanhado da tropa toda, vai lá, entra no meio de todo mundo, porque todos eles se pareciam muito. Aí Judas vai lá, dá um beijo em Jesus, porque esse era o toque: olha, aquele que eu beijar é ele, quem vocês estão perseguindo. Aí Judas vai lá, dá um beijo nele e pega, sai de perto, os soldados vêm e pegam Jesus. Quando pegou Jesus, o quadro muda de figura. Quando está ali todo mundo reunidozinho, todo mundo juntinho, quando a dracma, a moeda está saindo da boca do peixe, quando a rede está vindo carregada, quando o paralítico que desceu paralítico e quando chegou no chão levantou andando, quando a filha lá do Jairo estava doente, reviveu, quando todas essas coisas aconteceram, todo mundo estava onde? Junto de Jesus, firme com Deus. Só que agora eles tinham que viver a palavra. Agora eles tinham que viver. Não é pipoca. Não é uma coisa que enche a barriga num momento e no outro a gente já está com fome de novo. É a realidade da vida. Você só vence quando você vive a palavra. E viver a palavra não é fácil. Porque daqui a pouco você vai botar o pé lá fora e lá fora é que está a realidade da sua vida. A folha vira quando você sair daqui, aí vem as dificuldades. Você não está aqui para ficar me ouvindo dar grito e dizer que tudo vai dar certo, vai arrebentar, glória a Deus. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus e saber que em Deus você vai ter força para superar todas as dificuldades e permanecer de pé. Alcançar a tua vitória, seja ela qual for. E não importa o tempo que isso vai demorar e nem quantas lutas você vai ter que travar. Você só precisa ter a certeza de que em Cristo você é mais do que vencedor em todas elas. É isso que você tem que levar dentro de você. Mas ouvir aqui é bonito, o problema é que lá fora não é bonito. Lá fora é complicado de se viver, de suportar. E eu estou falando isso para você porque eu sei. Domingo eu contei para vocês que na outra semana eu estava conversando com um pastor colega. Hoje eu conversei com outra pessoa bem próxima aqui.
e falava a mesma coisa: estou cansado. Botei um projeto, comecei a fazer uma coisa, achei que ia. Um monte de gente aproximou, falou: vamos, porque isso é de Deus, porque isso é para Deus. Não, eu estou dentro, Ele falou assim: todos aqueles de fé me abandonaram. Não, o projeto Deus colocou no coração dele, não no dos outros. O que está dentro de você é para você, e Deus ele vai te dar a condição de você alcançar a sua vitória. Você só não pode existir. O caminho dos outros faz parte da trajetória dos outros. Cada um caminha para onde quer ir, ou segundo a fé que manifesta aqui. Quando Jesus olhou para o lado, ele estava sozinho, não tinha mais ninguém. Pedro não estava ali para morrer junto com ele. E os outros discípulos, que todos disseram: nós também morremos, cadê todo mundo? Só quem é verdadeiramente permanece firme. Só quem está firmado em Deus, só quem sabe do propósito que tem, é que continua caminhando e vai até o final. Está dando para entender? Independente da circunstância que roda, que gira, que está em torno, ele permaneceu firme. Agora Pedro, cadê o homem que gritou para os quatro cantos: não, eu sou capaz de dar minha vida? Quem estava ouvindo, com certeza. Tem gente que discursa de um jeito tão convincente que a gente acredita. A gente até se empolga junto com aquela pessoa. Dependendo do que é falado aqui em cima, você vai atrás, você grita junto, você pula junto, contagia junto, pega fogo junto, mas é palha, porque queima e daqui a pouco desaparece. Então não é o teu grito que eu quero ouvir, mas é a glória de Deus se manifestando na sua vida que eu quero ver. E para isso você tem que entender que você precisa permanecer firme. Não é o que você acha, é o que você está levando. E não é tempo, porque Pedro andou com Jesus mais de 3 anos, vendo coisas extraordinárias. Não é o quanto de milagre, de cura, de bênção, de vitória que você vê do lado de fora, é aquilo que você é capaz de viver na sua vida, suportar dentro de você. Está dando para entender? Porque isso aqui não é o fim da história, isso aqui é só uma parte dela. Ele é levado para a cruz, ele é esbofeteado, e quem está do lado de fora, quando olha a situação dele, quando vê como é que pode, agora foi capturado, agora foi levado, está preso. Sabe por que Pedro nega? Porque no meio da história, Pedro começou a acompanhar Jesus de longe. A distância do coração, não estava próximo. Por isso que Jesus lá atrás disse para ele: quando você se converter, quando você mudar de dentro para fora, então você vai ter para fortalecer os outros. Sua vida vai ser uma referência. Você, através de você, vai transbordar a bênção de Deus para fora. Mas primeiro você precisa ser transformado de dentro para fora. E ele não estava ainda preparado. Por isso ele falou: intercedi junto ao Pai por você. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir a ideia daquilo que eu gostaria. Glória a Deus por você ter vindo na igreja hoje. Glória a Deus por você estar aí. Mas só isso não basta para você vencer. Você tem que levar essa palavra dentro do teu coração e colocá-la em prática ali fora. Viver ela verdadeiramente. Quando tudo ao seu redor parecer perdido. Ele olhou e viu Jesus todo esbofeteado, todo arrebentado. Ele deve ter pensado dentro dele: se aconteceu isso com ele, imagina o que não pode acontecer comigo. Se ele está na situação que ele se encontra, imagina comigo como é que não é. E por medo, por não estar firmado, porque deixou passar, porque não estava firme, não estava alicerçado, porque não estava ali unido na intimidade com Deus, ele não tinha suporte para poder suportar o que viria. Então ele achou melhor negar, fugir, se desviar. E ele não viu a glória de Deus naquele momento na vida dele. Houve oportunidade? Houve. Pedro se transforma, Pedro se converte, vira um dos maiores pregadores da palavra de Deus, começa o trabalho da obra de Jesus ali. Glória a Deus por isso. Mas tem muita gente que está exatamente assim, ó. É isso que eu queria que você e eu despertássemos hoje. Está cheio de gente dentro de igreja, dando glória a Deus, falando que Jesus é maravilhoso, que confia, que crê, que não importa o que seja, vai permanecer firme, mas na hora que o chicote canta nas costas, está vazando fora. Está dando para entender? E o segredo é permanecer firme.
Jesus, antes disso aqui tudo, ele ensinou, ele deu um ensinamento. Domingo a gente falou sobre ele. Ele falou assim: aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, o vendaval não derruba ele, ele permanece de pé. E quando a água baixa, ele vê a glória de Deus se manifestando na vida dele. Então não é se você vai ter luta, problema, se você vai ter dificuldades, vai, porque Jesus disse que no mundo tereis. Mas a pergunta que você deveria fazer: será que hoje eu estou firme para suportar tudo que eu preciso e ver a glória de Deus se manifestando? Porque Ele está aqui nesse lugar para te fortalecer e te revestir nessa noite. Fica de pé no seu lugar, aplauda o nome do Senhor de todo o teu coração.